O segundo seminário, Corpo Cênico, ele vem para dar continuidade ao primeiro, que foi realizado em 2011. O primeiro seminário internacional Corpo Cênico abordava linguagens e pedagogias diversas, no estudo do corpo em cena, entre a dança e o teatro e a performance e as artes visuais. De lá para cá passaram-se 2 anos, em que foi fomentando a ideia desse novo seminário. O primeiro Seminário Internacional Corpo Cênico, chamado de Linguagens e Pedagogias, e este de Tradição e Contemporaneidade. Esses subtítulos vêm não de uma escolha prévia, mas vêm do arcabouço, vamos dizer, dos convidados que nós estamos acolhendo a cada momento. Então, neste seminário, ele se configurou como Tradição e Contemporaneidade no momento em que tivemos a certeza da presença desses 3 convidados estrangeiros, que são o João Fiadeiro e Fernando Eugênio. Ele é português, ela é brasileira radicada em Lisboa, que trazem um trabalho bastante ligado à contemporaneidade performativa. O Alberto Deussas, que é um especialista na dança moderna do Lewis Murray e do Nicolais, norte-americano, e a presença do Alexei Levinsky, que é um especialista em biomecânica. Olha para a mão dela. Vamos no começo, posição inicial. Хорошо, теперь бьет эта сторона. Agora o outro lado vai dar o golpe. O conteúdo que os 3 trouxeram abarca essa polaridade de tradição e contemporaneidade. Em vez de saber, ou querer saber, que é digamos que é o reflexo que todos temos perante o desconhecido, não é? Mal somos confrontados com algo que não esperávamos, a primeira coisa que fazemos é querer saber, não é? E se em vez de saber, a saborear, não é? Ou seja, permanecêssemos nesse estado doente. E é claro que isso é muito difícil, porque o nosso é contra-intuitivo, não é? O nosso corpo não está preparado para aceitar não saber, porque entramos numa zona de não conforto, sentimos-nos em perigo e temos que nos proteger, e o saber é a nossa arma principal. Para esse curso esse ano, a gente chamou o João Fiadeiro e a Fernanda Eugênio. É interessante o João e a Fernanda porque aí a gente tem um encontro entre arte e ciências. O João, ele é um coreógrafo português daquela geração da nova dança, onde tem também Vera Manteiro, Felipe Camacho. Então é um curso onde a questão do movimento, da dança, explodiram a fronteira entre arte e vida, entre vida e obra.
Então, o que é que pode acontecer? Pode acontecer também que o Daniel faça isto, o André vai buscar outra fita, mas existe a Fernanda, que é outra jogadora, que faz isso. Ok? Aí o André tem que abdicar disto. Porque isso é que pode acontecer, agora já é outra coisa. A própria questão cênica, de estar em cena, de ter uma plateia, não se coloca mais. Né? O que se discute é o processo. Né? E enquanto se processa, como o grupo processa, né? Como o grupo trabalha, como o grupo coexiste. Então, são procedimentos que você lê, né? Que você percebe matrizes de artes visuais, você percebe a questão da dança, da composição, né? Como pôr junto. Né? Só que não é mais o corpo em primeiro plano, não é mais aquele corpo técnico, né? Trabalhado tecnicamente para chegar a algo. Então, podes passar para aqui e fica este com 4. Pronto. Então são todos com 3 e há um com 4. Então, há aqui um livre ainda. E há aqui espaço mais. Primeiro preencho com 3, porque se for necessário depois avançamos com 4. A própria expressão modo operativo é uma expressão recente. E antes chamávamos de método e já chamámos de sistema. E modo operativo é aquele que neste momento traduz melhor o que acontece com este trabalho, que é exatamente dar uma ferramenta de trabalho para que os intervenientes neste jogo possam ter uma espécie de cartografia de referência, uma ética de referência que lhes permita experimentar a convivência, não é? Então, de certa forma, o modo operativo AND tem essa ambição, não é? de se reduzir, tem a ambição de se reduzir a uma ferramenta, para que ela possa então ser manuseada por um conjunto de intervenientes que são todos eles inesperados, ou seja, nós não construímos essa ferramenta para um grupo em particular, exatamente porque é uma ferramenta de multi-usos. E pronto, e no fundo o que fizemos foi desenhar um dispositivo em que, em diferentes escalas e com um diferente número de jogadores, simulem e pratiquem e experimentem o viver junto. E a partir daí, desse dispositivo, emergem um conjunto de questões, um conjunto de padrões, um conjunto de hábitos que ajudam a criar um mapa não só da pessoa, do jogador, digamos, do jogador desse jogo da vida, como do próprio encontro, como da própria microcomunidade que se vai criando naquele momento. Ok, tu tens esta tendência, não, mas qual se eu fizer isto? O que é que acontece? Foi a minha... Muito claro. Foi o meu movimento de fazer esse traço. Normalmente eu não faria, mas eu falei, vou tentar... Exatamente. Entender... Vou tentar não... Entrar... Mas sempre numa perspectiva de identificar os padrões e os hábitos que nos impedem de relacionar com o inesperado. E, no fundo, é um instrumento que tem como principal, digamos, terreno de investigação aquilo que não esperamos acontecer. E a grande questão é como nos relacionarmos com essa quebra de expectativa. Porque a maior parte da nossa vida é construída em função daquilo que esperamos acontecer e das experiências passadas que temos. Portanto, é esse o nosso terreno de investigação, é um ponto, esse ponto em que a colisão se dá e onde, a partir desse momento, geram-se um conjunto de questões que, normalmente, nós tendemos a querer respondê-las e nós, no nosso trabalho, fazemos um esforço brutal, que é muito grande, de não responder nunca a nenhuma pergunta, mas voltar a perguntar. Onde criei muitas peças, circulei por muitos países, onde fiz digamos, participei no circo em que muitos coreógrafos participaram e ainda participam, tomo uma decisão de suspender essa relação com esse modo mais espetacular do encontro e investir num modo mais laboratorial e mais dedicado ao processo. E é nesse momento também que abro
digamos, as portas do meu estúdio e do meu espaço de referência a pessoas que vêm da neurobiologia, a pessoas que vêm das ciências dos sistemas complexos, a pessoas que vêm da economia, a pessoas que vêm da filosofia e pessoas que vêm da antropologia. E é assim que eu encontro a Fernanda Eugênio, com quem tenho vindo a colaborar nos últimos 4, 5 anos e com quem desenhei este modo operativo END, que é exatamente um END, ou seja, um E, dança, composição em tempo real, antropologia e etnografia aplicada a performances situadas da Fernanda. Eu sou antropóloga e, por um lado, eu também tinha feito um desvio em relação ao produto da antropologia, que é o texto, é a análise, é a tese sobre o outro, e o meu desvio já vinha caminhando numa direção de fazer com o outro. Por outro lado, a outra via e a outra camada tem a ver que, ao fazer esse desvio, um pouco diferente do João, que faz esse desvio no interior do próprio território dele, que era a dança, esse desvio me levou a frequentar o território da dança. Ou seja, ele foi um desvio do produto para o processo, ou seja, no meu caso, da tese sobre o outro, para uma insistência no processo e no método da etnografia, que é o tempo de ficar com o outro, né? Mas depois, ao fazer esse movimento, eu também fiz um desvio do próprio território exclusivo da academia e da antropologia para um território que para mim era tão laboratório do encontro quanto a antropologia poderia ser, que é o território da dança, né? Mas no qual é muito claro que o fazer com, ele é o modo de acontecimento das coisas, é muito claro. Isso é uma das coisas que me fascina muito no terreno da dança, nesse sentido. Portanto, esse encontro fez com que não só diluíssemos a cisão entre teoria e prática, e portanto deixou de fazer sentido falar sobre teoria e prática porque tudo está em tudo, e também foi um lugar onde fizemos uma descisão, ou seja, anulámos a cisão entre a ideia de arte e vida. Você faz uma retrospectiva ali para você pequena, desde muito pequena, sempre com uma personalidade tão marcante, tão diferente. E desde os 3 anos dizia assim, eu só quero sair fantasiada. E aí haja fantasia para um lugar para você sair. Então você era em shopping, tinha aquele vestido, hora de cigana, hora de índia, hora como as nativas lá da Chapada, pegava uns casaquinhos de tricô. Lengthen the leg out of the hip, keep reaching long and out. Esse ano nós trouxemos a Old School,
tanto na parte norte-americana quanto Europa e diríamos até Eurásia, de certa forma. Então a gente trouxe o Alberto Del Saz, que é um coreógrafo que trabalhou com Alvin Nicholas e Louis Morris. Hoje em dia ele dirige a Nicholas and Louis Foundation, é responsável pela remontagem do repertório, trabalha em universidades nos Estados Unidos. Então, ele disse que a função dele hoje em dia é justamente levar esse conhecimento. E o conhecimento do Alberto está no corpo dele. Ele é de uma geração onde o treinamento, a aula técnica e a composição coreográfica são associados, né? Ele não tem a ruptura que a gente já vê na geração do João Fiadeiro, né, que já estaria mais com questões da pós-modernidade. O Alberto Del Saz é a modernidade hoje. E na questão da composição, o Nicholas já traz essa interface com artes visuais, com projeção. Ele era também um músico, então como é que ele compunha a música, né, para a obra. Ele também fazia a luz, também fazia o cenário, também fazia o figurino. Então esse pensamento múltiplo do coreógrafo, que também é o pedagogo do movimento. Quer dizer, não tem ruptura entre técnica, procedimento técnico e procedimento de composição. Nicolai é uma linhagem de dança moderna que vem da Alemanha, com Mary Wigman, Tanya Holm e entrando para os Estados Unidos. Foi o primeiro a usar multimídia na dança e também ele usava complementos, assim, como se fossem extensões do corpo do bailarino, e tudo aquilo era elemento daquela coreografia. O bailarino, a extensão, a luz, tudo. So the whole technique came from a choreographer, composer, director named Alvin Nicolai. He was born in 1910 in Connecticut, and then he moved to New York, where he became the artistic director of the Henry Street Playhouse. So this technique really deals with the approach of movement from an organic point of view and understanding that movement has a very primary and primal approach. So we don't dance from the outside. It's not about the feeling of the dancer as a dancer and the emotions of the dancer, but it's really about the essence of the dance, of the steps. So Nicolai defined dance as the art of motion, not emotion. So again, dealing with that sense of really working with dance from the internal point of view. So as a dancer and as a choreographer, he really created an environment for these events to happen. A lot of the technique was based in the idea of improvisation, how the dancer had to develop a vocabulary as an individual to understand the message behind the dance. So the technique really deals with the dancer understanding the body as the instrument, and then how you are able to bring into the body the knowledge of movement. So the technique breaks down the movement in different layers. And as a dancer, as a choreographer, you have to understand that there is a different approach to movement depending on the intention that is coming upon the choreography or the class or the situation at a certain specific time. Now I want to see more of this. Yeah, you catch it on one, release it, and catch it again. And then you send it out into the other, yeah? So you start with your right leg in front, yeah? 1, 2, and 3. Out, and send it. Okay, again, ready? Here we go. 1 and 2, and 3 and step, and 3. So mostly, he developed a very specific technique of movement,
how we break down this technique in layers. Four of the big principles of the technique is the idea of shape, space, time, and motion. Those are the pillars of the technique. If you are sitting, there is a piece where it's all about the different quality of, you only see the arms at one point. So it's how you are able to communicate that motion just through the arms. And upon that, he developed and built this approach to dance. So the dancer is in a certain shape, at a certain time, in a certain space, and then by bringing quality into the movement, then you are creating motion. So motion is really movement from a qualitative approach. I didn't know much about dance before I arrived to New York, and it just happened that I kind of stumbled upon the school. There was a big school in New York, and then I fell in love with the work and the approach. And then I studied with the school for a year, and then I became a company member. So through being in the company, you learn how to also become a teacher. So a very important part of this technique, of this philosophy, is that there is the artist and there is the teacher. So through the involvement of being in the company, you develop a sense of how you are able to communicate these principles and these fundamentals to other generations. So for the last 20 years, I was a dancer in the company, then I became an artistic director, and now I also teach the repertory and I teach the technique to different students around the world as a person. So the human factor is not divorced or separated from the dance or the dancer. They go together. So for us, class and life go together. There's not really a separation between the two. So we try to incorporate all the tools that you learn in the dance world, in the classroom, you try to apply that into your life. And then whatever you learn in your life, you also try to apply that into the classroom. Well, okay, everybody's gonna do it. Everybody's gonna do it with a piece of music. You don't pay attention to the music. Yeah? He approached his choreography and the process of how he got to his work was through the improvisation process, where he discovered a very specific vocabulary that he wanted to communicate or he wanted to work, and then how you use that vocabulary in the process of composing works and choreographing. So the philosophy and the technique has a very strong influence or a very strong approach from that aspect of improvisation, and then taking the improvisation into composition, which is choreography. So we often, dancers in the company, had to be able to bring our understanding of what the work was about. So nowadays, these works, the composition is a very intrinsical, a very important part of the philosophy in terms of how the dancer develops as a creator, because a lot of the work came from the sense of the imagination, how the dancer, there is a muscle, that we don't use often in our brain, which is the sense of creativity and imagination. So through composition, Nikolai, his dancers, his students, we all learn how to develop a sense of how to be creators.
E elas escreveram cartas para mim, onde elas contam um pouco das vidas delas. Elas contam também memórias delas. E contam o que é envelhecer. Romeu e Julieta, William Shakespeare. O retrato trágico de uma sacanagem não consumada. O Romeu não se mata porque ele perdeu a chance de ter parceiro ideal. Porque as entrelinhas poéticas mostram que as habilidades orais de ambos eram de Coral Marquês de Sade, não é? Aí, agora tá, segue aqui, ó. Vem aqui pra todo mundo ver aqui. Agora pegando só pra terminar a guarda aqui agora. Sing alive when this world swings off. Disse o café. Se achas que foi muito fácil me ganhar, me aparecerei e serei perversa e te direi não. E assim, feminina, com cara de homem, entrou na farda como se fosse sua. Antes, teve amarrado os seios como uma mordaça de pano, escondendo a mulher que começava a nascer, justamente naquele momento, para em seguida engrossar a voz. Uma potranca, negociável, escravas brancas, todo tipo de cocada e outras cocinas mais. Depois daquela sobremesa que flamba, a gente volta pro samba, a gente encerra o glamour. Depois da noite um bangalô bem ao ar e um abajur pra gente fazer l'amour. O que o Alexei Levinsky nos traz, que é a biomecânica, o ensinamento do Meyerhold, é parte de uma tradição teatral do século passado. O Alexei, ele trabalha com essa biomecânica na forma como ele recebeu. Então ele reatualiza a biomecânica, ele traz a tradição na contemporaneidade. E ele, ao mesmo tempo que ele trabalha o treinamento, então o jogo de bastões, os malabares, a parte dos passos, né, toda a parte de equilíbrio, coordenação motora, ele entra nos etudes, né, ele trabalhou alguns etudes com a gente, onde já a questão seria assim, o que seria a coreografia, né, na parte do Alberto, seria essa parte da partiturização do movimento no Meyerhold. E o Alexei, ele traz a pedagogia do mestre, quer dizer, ele é capaz de, inclusive, dizer que a biomecânica não é necessária, né? Quer dizer, ele tem essa pedagogia maior de tratar da obra e da arte da vida. Leva ruka, mão esquerda, mão esquerda.
такой, что я родился в театральной семье, у меня и папа, и мама были актерами одно время. O fato é o seguinte, eu nasci numa família teatral, tanto meu pai como minha mãe eram atores. И я очень рано заинтересовался именно всем, что касается Мейерхольда. E eu, muito cedo, me interessei por tudo relacionado ao Meyerhold. И я видел фотографии, fotografias, и видел даже маленькие фрагменты кино с биомеханикой. Vi, inclusive, pequenos fragmentos de cinema com a biomecânica. Все равно я не представлял себе, что это значит практически. Mas eu não entendia o que aquilo significava na prática, praticamente. И только когда я закончил уже театральную школу и поступил в театр, Московский театр сатиры. E só quando eu terminei a faculdade de teatro e fui aceito na trupe do Teatro Moscovita de Sátira, состоялось мое практическое знакомство с биомеханикой. É que aconteceu a minha apresentação prática à biomecânica. И все, что я, в общем, знаю, это я обязан именно Кустову. E tudo que eu sei, é graças a ele. А потом уже я продолжал заниматься сам и уже начал как-то пытаться это дело преподавать. E depois eu comecei a trabalhar com isso por conta própria, comecei a tentar ensinar. Просто как тоже передачу собственного опыта. Também, claro, como uma transmissão da minha própria experiência. Начинают движение ноги. São as pernas que começam o movimento. Hop. Отлично, теперь сами. Muito bem, agora vocês. Вместе, juntos. Повторяются одни и те же вещи, повторяются одни и те же движения, можно сказать, в этюдах, например. Apesar de que a gente vê que, por exemplo, nos etudes repetem-se os mesmos movimentos sempre. И задача в этюдах, они построены как каноны, там задача делать все максимально точно. E a tarefa dos etudes é fazer tudo canonicamente, ou seja, eles são construídos com a maior precisão possível. И вот представляете, уже сколько лет прошло. Imagina só quantos anos já se passaram. Вот. И я не говорю про себя, потому что у меня каждый раз новые ощущения, когда я их делаю. E não falo nem por mim, porque eu toda vez que faço experimento sensações novas. Но я уже столько видел вариантов, как их делают другие. Mas eu já vi tantas possibilidades diferentes das outras pessoas fazendo. И меня все время поражает такой момент, что чем больше люди пытаются сделать одинаково, тем больше видно, какие они разные. E me impressiona sempre o fato de que eu percebo que toda vez o mais fiel e preciso que as pessoas tentam fazer e mais igual a que as pessoas tentam fazer, o mais diferente acaba saindo em cada uma delas. При том, что никто об этом не думает, все хотят сделать так же, одинаково. E veja que ninguém fica pensando sobre isso. A tarefa de todos é fazer igualzinho, um ao outro. Тут есть что-то очень интересное, какой-то. Tem alguma coisa muito interessante. Интересный секрет. Segredo muito interessante. Вот. Я бы сказал так, на своем опыте опять же. Eu, na minha experiência, diria o seguinte. Что люди, у которых очень хорошо развита интуиция и эмоциональность, As pessoas que têm uma emocionalidade, uma intuição muito desenvolvidas, но не хватает организации, mas que não têm uma capacidade organizativa muito рациональности, forte, uma racionalidade muito forte, им очень полезна биомеханика. a biomecânica para essas pessoas é muito útil. А люди, которые и так очень умные, As pessoas que já são muito espertas, inteligentes, ну, я имею в виду как актеры. Digo como atores. Да, рациональные. Muito racionais. Им может быть не полезна биомеханика. Acho que para esses a biomecânica pode ser que não seja tão útil assim. Nós tivemos muitos inscritos e muitos alunos, todos jovens, sedentos pelos princípios e pela prática da biomecânica. Então, acho que ele é bem um exemplo de como tradição e contemporaneidade podem estar juntos.
No penúltimo dia, a gente tem um encontro verticalizado de pesquisadores do Brasil, com o tema de que corpo se trata. A ideia era pensar sobre noção, imagem, afeto, práticas relacionadas a esse termo, corpo, corporeidade. E para isso, ao invés de chamar só pessoas vinculadas a um determinado modo de pensar, a gente achou que o bacana era o contrário. Era chamar gente que friccionasse, que pudesse debater, que as ideias pudessem ou se anexar ou mesmo se distinguir. E a gente quis mesclar numa mesa, quer dizer, em duas mesas, de manhã e à tarde, professores de várias universidades, São Paulo, da UFU, de Uberlândia, enfim, de vários lugares, e que pudesse também ter contribuições diferentes. Para que isso, né? Para aprender um pouco sobre essas concepções, mas também para a gente pensar em que lugar a gente não anda pensando o corpo. Surpreendentemente, no entanto, na conferência O Corpo Utópico, o tom adotado por Foucault afigura-se muito próximo dessa perspectiva fenomenológica do corpo. Nós também, espectadores, também temos repertórios. E às vezes o que a gente conhece mais próximo daquilo é a Pina Bausch. E aí a gente olha e fala assim, não, mas isso parece a Pina Bausch. E aí, às vezes, talvez com pessoas com outros repertórios, nem pareça a Pina Bausch, pareça outro trabalho. Então, eu acho que existem dois processos, que são os repertórios dos artistas, né? O que está no mundo, que é ativado como arte, e, ao mesmo tempo, o que o espectador tem como repertório que ele vai usar para aproximar o que ele vê e para afastar o que ele vê. Os eventos sempre homenageiam alguém da dança, até hoje ligadas também ao teatro. Pela primeira vez, nós estamos homenageando alguém da dança ligada ao balé clássico. E que, na verdade, apesar de muitos atores terem feito aula com ela, nunca trabalhou diretamente com o teatro. Mas quando surgiu quem vai ser homenageada, quem vai ser... Aí surgiu o nome de Tatiana Leskova, né? Nada sugeriu o nome de Tatiana Leskova. Eu fiquei muito feliz. A vida é querer saber mais e mais e mais. O que eu vejo do que é feito em nome do contemporâneo é a utilização de alguns conceitos trazidos principalmente da filosofia e da antropologia, para conceituar e fundamentar um trabalho artístico, né? Vejo a junção cada vez mais aprofundada e desfronteirizada das manifestações teatrais. Então, por exemplo, no trabalho de João Fiadeiro tem muito das artes visuais, né? Mas se a gente quiser um pensamento mais amplo das artes visuais, no trabalho da biomecânica, que foi a oficina que eu acompanhei, né, diariamente, há uma ênfase tão grande no desenho, um rigor tão grande mesmo na precisão da forma, que o ator acaba sendo um escultor de si mesmo. Então, de novo, nós temos aí a plasticidade muito presente, muito. E uma coisa interessante que se observou nas 3 oficinas, a princípio muito diferentes uma da outra, é como os conceitos de espaço-tempo estão priorizados. E isso acho que é uma marca da contemporaneidade.